Olá, muito bom dia. A imagem de fiscais da Prefeitura do Rio na Bienal do Livro com ordem judicial para recolher uma obra da Marvel que mostrava um beijo entre dois personagens foi destaque no país essa semana. Provocado, o órgão máximo da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, interveio e cassou a decisão. Mas a polêmica já tinha esquentado, claro. Ato de censura ou uma ação para preservar crianças e adolescentes de, entre aspas, imagens impróprias? Uma boa discussão que teremos com a participação do historiador Vitor de Oliveira. Ao nosso lado, o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. Professor Vitor, prazer recebê-lo, bom dia. Agradeço o convite. Creio que o senhor tenha, obviamente, como milhões de brasileiros, acompanhado a polêmica da semana. Qual a primeira análise que o senhor pode compartilhar conosco? Eu acompanhei, tentei, o máximo possível, mas a gente sabe que nos últimos anos no Brasil, tem uma moeda política que está sendo muito utilizada, que é a do moralismo, O moralismo, ele se aproveita de certas situações para criar certos monstros e criar certas polêmicas, Então, pelo que eu percebi, pelo que eu pude acompanhar desse episódio, na verdade era algo que faz parte da ascensão dos direitos, no caso LGBT, uma história em quadrinho, voltada possivelmente para adolescente, onde tem dois personagens masculinos se beijando. Então foi feita uma polêmica muito grande em cima disso. Pelo que eu acompanhei, teve alguém, agora eu não me recordo quem, que até questionou, se fosse um beijo entre um homem e uma mulher, teria tido essa polêmica toda? Não, então, provavelmente não. Provavelmente não. Então, essa confusão que é feita a partir de algo que faz parte da reivindicação de direitos, no caso dos homossexuais. Se faz muita polêmica em cima disso. Daí a gente sabe que nos últimos tempos o próprio debate político está muito contaminado por certos elementos que são, a gente pode dizer que são ficcionais em si mesmos, mas que influenciam o debate. Por exemplo, ideologia de gênero. Na verdade, o que é ideologia de gênero? Na verdade, a ideologia de gênero não existe, mas é algo que está sendo utilizado nos debates políticos. A gente sabe que ano passado foi realimentada aquela polêmica num suposto kit gay, que na verdade não existe, nunca existiu. Então, há uma pauta conservadora, que é conservadora no mau sentido, na medida que ela cria certos espantalhos, certos monstros e certos perigos que na verdade não existem. Antes de passar a bola para os nossos companheiros, o senhor citou duas palavras que me chamaram a atenção. A primeira delas, moralismo. O moralismo, na visão do senhor, ele é de direita, de esquerda ou está em ambos os polos? Porque muita gente acha que o conservadorismo e o moralismo estão impregnados na direita. Não, na verdade o moralismo ele pode estar em qualquer espectro político, Mas nesse contexto político atual, o moralismo vem sendo apropriado principalmente pela direita, Principalmente em torno desses debates em torno de valores, aquilo que é colocado como valores tradicionais, valores da família, etc. Então, por exemplo, só para poder esclarecer um pouco para o telespectador, que agora há pouco eu falei que ideologia de gênero é algo que não existe. Mas por que se debate, se fala tanto de gênero? Então, o conceito de gênero, ele existe. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que a maior parte dos telespectadores vão compreender, Na nossa sociedade, não só brasileira, na maior parte das sociedades, era muito comum considerar que o papel primordial da mulher é ser dona do lar, cuidar dos filhos, só sair para trabalhar em último caso. Então, quando se define quando a gente pensa nisso em termos de papéis sociais, então a gente está pensando mais no sentido sociológico. Então, uma coisa é o sexo biológico, A gente tem dois sexos biológicos, o homem e a mulher, Só que a gente parte para uma outra esfera, que é discutir papéis sociais. A gente sabe hoje, desde pelo menos da metade do século XX para cá, as mulheres passaram a reivindicar cada vez mais diversos direitos, direitos de votos, o direito de voto, que foi sendo conquistado ao longo do século XX em vários países, e o próprio direito a trabalhar, E hoje a gente sabe, pelos dados que a gente tem, que grande parte das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, Muitas vezes são mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos.
E muitas mulheres, mesmo sendo casadas, às vezes elas trabalham mais que os homens. Por quê? Porque além de ter a jornada fora de casa, ela volta para casa. Aí tem que cuidar. Essa jornada tem que cuidar da casa, cuidar do filho. Então isso é discutir gênero, né? Então como é que a gente pode falar hoje? Assim, não, o papel da mulher é ficar quietinha em casa, submissa ao marido, não pode trabalhar. Então, quando se fala de ideologia de gênero, né, por isso que eu estou falando conservadorismo, não é dizer que o conservadorismo em si ele é necessariamente negativo, mas essa pauta moralista, ela tende a ser conservadora no mau sentido, porque ela está batendo de frente com conquistas civilizatórias, né, que é o direito da mulher, né, por exemplo, ganhar o mesmo salário que os homens, por exemplo, isso é discussão de gênero. Agora, nessa discussão de gênero, entra também o direito dos homossexuais, né? Então, aí é para que eu acredito que, principalmente para os setores religiosos, né, pelo menos certos setores religiosos, que talvez seja o aspecto mais sensível. Né? Robson. Eu estava essa semana, aliás, está na internet na semana, desde quinta-feira, o caso de uma iraniana, Sahar, eu acho que o termo é esse, a pronúncia, que não podia entrar no campo de futebol e ela foi disfarçada, foi identificada, foi presa, uma medida fez com que ela saísse, mas ela poderia ter uma prisão de muitos anos por ter ido ao futebol, ateou fogo no próprio corpo. Passados tantos anos, professor Vitor, pela história, nós ainda vivemos momentos de barbárie, desse próprio sentido. Agora a história do gênero, parece que a gente cria determinadas palavras, demônios que não existem, parece aqueles cataventos de Cervantes lutando, o Dom Quixote lutando. Você acha que a gente parece que vive esse momento, e agora com as redes sociais, a impressão que dá que é uma sociedade, em uma idade que eu chamaria de idade mídia, parece que ela cria monstros que talvez nem existam para... O que é isso? Como é que o historiador percebe esse momento dessas coisas tão malucas, como esse caso de lá, que talvez não fosse, quer dizer, gente comprou livro, por exemplo, venderam toda a edição, nunca venderam tantos livros quanto agora. Como é que o senhor vê esse momento? O foco foi para a obra da Marvel. Pois entendeu? Como é que o senhor vê esse momento, historicamente falando? Porque é muito complexo, né? Porque a modernidade é complexa mesmo, né? O senhor tocou no assunto da circulação de informação, né? Que a gente tem esse outro fenômeno que é das fake news, né? Isso. Então, hoje as desinformações, elas têm uma capacidade de circulação muito maior, né? E eu estava lendo algumas matérias recentes, né, que dizem, né, que como existe ainda muita pobreza, né, muitas pessoas sem acesso, né, por exemplo, à escola ou a próprios meios tradicionais de informação. Então, hoje está muito fácil, né? Então, a pessoa tem um celular, tem um aplicativo, então a informação que a pessoa está recebendo é via nesses aplicativos, né? Então, uma discussão que tem sobre a internet. A internet tem um lado bom, né, que é justamente o potencial de maior democratização, a informação, né? Só que tem um lado ruim, que até para você buscar informações na internet, você precisa de ter um mínimo de informação, né? Um mínimo de educação para saber como procurar, saber minimamente distinguir aquilo que pode ser confiável ou não. Então, para a gente, né, que eu sou historiador, você é jornalista... Às vezes é difícil, né? É difícil, né? Mas a gente tem aquele critério básico, né, de saber que uma informação, né, para a gente confiar, a gente não pode confiar no primeiro momento, a gente vai procurar saber quais são as fontes, né, como é que está embasado, as relações, as referências, etc. Mas na parte das pessoas não tem. Antes de replicar, pense, conferir. Analise e confira. Exatamente, né? Se tiver no ambiente do resenha, da difusora, não é fake news. Aí pode confiar. Ô, João. Vamos lá. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele disse o seguinte, ele publicou um vídeo, né, em torno dessa polêmica, falando assim, olha, gente, eu não estava censurando nada. É apenas uma denúncia que chegou a gente, que estava havendo descumprimento do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, nos artigos 74 e 80, em que, por exemplo, os livros que mostravam essa imagem deveriam conter um certo tipo de aviso, né, uma tarja, e segundo a denúncia que chegou, ele não tinha. Ou seja, então, o senhor avaliza, por exemplo, essa defesa do ECA, o senhor acha que é importante que as crianças não sejam expostas a determinados tipos de cenas? Não, eu concordo.
O que eu pude acompanhar dessa polêmica, inclusive pessoas que são mais bem entendidas do que eu nessa parte da legislação, disseram que no caso em questão, que foi a polêmica do beijo, né, dos dois personagens, não é algo que bateria de frente com o ECA, né? Então, assim, o prefeito, obviamente, né, até na responsabilidade do cargo que ele tem, me parece que ele tentou mediar aquilo que é a pauta, vamos dizer assim, a pauta política dele, que é moral ou moralista, né, até pela origem dele, né, que é da Igreja Universal, mas também com as responsabilidades do cargo. Então, ele ficou tentando ali fazer essa mediação. Então, foi em cima desses argumentos do Crivella, né, que foi colocado, né? Mas se fosse um beijo entre um homem e uma mulher, a esse ponto que foi. Agora é interessante essa colocação do John, porque eu particularmente creio que todos nós sejamos do tempo em que as revistas eróticas, né, principalmente com mulheres nuas, eram plastificadas, né? Você, para abrir, você tinha que comprar. Isso. Mas neste caso, o senhor tocou o dedo na ferida. Por que a revista deveria ser plastificada ou ter um aviso? Será que o beijo gay é suficiente para deixar a obra, né, mais protegida, entre aspas? Essa que é a discussão, né? Tu colocaste bem, porque eu acho que o centro da polêmica foi justamente essa, né? Tanto é que o Crivella tentou depois se defender. Não foi homofobia não, né? Porque fizeram justamente esse questionamento. Mas é importante essa questão, né? Inclusive para complementar a questão, né, da ideologia de gênero, também da lenda que circulou do tal do kit gay, que não existe, né? Então, outro ponto, né, inclusive foi a partir disso que criaram essa ideia do kit gay, é um outro ponto muito polêmico, né, que é muito sensível a esses setores mais conservadores, que é da própria educação sexual nas escolas, né? Então, obviamente, quando se fala de educação sexual, óbvio, não é ensinar ou muito menos estimular as crianças a fazerem sexo, né? É ter a educação da mesma forma que a gente aprende história, matemática, português, o sexo é parte da nossa realidade. E o Brasil, né, infelizmente, tem dados alarmantes sobre abusos, inclusive de crianças, né? E os dados mostram que grande parte, se não a maioria desses abusos, se dão dentro das próprias famílias, né? Gravidez precoce. Gravidez precoce. Eu não tive tempo de conferir, mas recentemente teve não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma matéria dizendo, eu não lembro qual cidade, que começou a ser aplicado nessa educação sexual na escola, tudo sempre adequado às respectivas idades, né, das crianças, obviamente. E uma criança, que era uma menina, se eu não me engano, depois dela ter algumas aulas e entender certas coisas, ela pôde ter a consciência que ela estava sofrendo abuso, se eu não me engano era do padrasto, alguma coisa assim. E conversou com alguém, com a mãe, aí descobriram, né? Então, por isso que é até bom citar esse exemplo, até para entender o porquê desse termo moralismo, né? Quando a gente fala moralismo, é no sentido pejorativo, é ruim. Quando eu falo que moralismo é uma palavra negativa. Então, por que é o moralismo? Porque às vezes você coloca um argumento moral sobre algo, você fala assim, não podemos proporcionar educação sexual nas escolas. Só que aí isso contribui para quê? Para que crianças justamente continuam sendo abusadas em casa. Inclusive a própria ministra Damares, né, ela deu um depoimento que eu acho que foi muito importante, que ela relatou um caso pessoal, né, que ela disse que foi abusada pelo próprio pastor, né. Então é interessante, é um momento que a gente deve pensar, né, porque esses setores eles estão colocando essa pauta moral ou moralista a partir dos chamados valores familiares e religiosos, né. Então, a própria ministra, eu vejo um pouco incoerente, né? Porque ela deu um depoimento muito importante, mas aí depois disso, por exemplo, quando foi um assunto sobre o número de crianças abusadas, se eu não me engano, no Pará, ela fala que a solução é distribuir calcinhas para as crianças. Então, volta aquela questão de culpabilização da vítima, né? Então, acho que essa pauta, né? Ela é muito importante porque ela está muito presente. E é importante a gente fazer esses debates justamente para colocar esses esclarecimentos. E não é ser contra a religião, né? Inclusive teve um debate que fizemos lá, eu sou professor lotado no campus de Pinheiro da UFMA, né? Sim. E foram, com frequência, o próprio centro acadêmico, né, promove esses debates, porque é uma demanda muito grande, né, até dos estudantes, né, de compreender essas questões. E eu sempre tenho cuidado de falar, gente, não entenda que quando eu falo essas coisas, eu estou
assumindo uma postura anti-religião, pelo contrário, né? Inclusive o próprio Estado laico, né? Ele não é um Estado anti-religioso, um Estado ateu. É um Estado que preserva as liberdades, inclusive de culto. Não só as liberdades de expressão, né? A liberdade de expressão foi algo que foi reafirmado por conta dessa polêmica na Bienal, né? Então não é só a liberdade de expressão para revistas em quadrinhos ou a temática LGBT, mas a própria liberdade de expressão de crença, né? Liberdade religiosa. Então o Brasil é um país muito plural, né? Com várias denominações, mesmo a religião cristã, que é majoritária, né? Ela tem várias denominações, várias igrejas. E isso se deve graças ao Estado laico, que preserva essas liberdades, inclusive de crença. Robson. Essa coisa do moralismo, da religião, censura, são palavras pesadas. Como é que o senhor acha, então, muda-se uma cultura de uma hora para outra? Porque a gente observa, a gente teria que voltar um pouco no tempo para tentar compreender por que apesar de estarmos num século ainda de umas certas facilidades, ainda tem umas questões que são verdadeiros dogmas, tabus para falar. E na sua visão, estudando essa história, e o fato dessa história de transformar essas palavras, esses assuntos aí numa coisa de tabu, não acaba gerando uma própria estimulação à curiosidade? Parece que isso acaba gerando um efeito contrário. Como é que o senhor vê isso? Eu acredito que sim, né? No primeiro ponto que você colocou, eu concordo muito, assim, que a cultura, ela não é estática, né? Justamente porque é distinta da natureza, né? Então a cultura humana, ela é dinâmica, é variável, mas a cultura não muda de uma hora para outra, né? Mas ao mesmo tempo, né, se a gente perceber, como eu falei, né, tem certos elementos que eu considero conquistas civilizacionais, né? Porque não tem a próprio conservadorismo como ideologia política autoconsciente, né, de alguém chegar e falar eu sou conservador, é fruto da própria Revolução Francesa, né? Então as duas revoluções burguesas, né, Revolução Francesa e Revolução Inglesa, elas causaram impactos tão grandes, né, que proporcionaram a própria concepção. Naquele primeiro momento, né, muitos intelectuais começaram a se definir como conservadores porque eram contra esse grau de transformação que a sociedade, principalmente europeia, vivia. Mas chegou num momento ali, já um pouco antes da metade do século XIX, que os próprios conservadores eles já percebiam que não tinha como voltar atrás, né? Então como é que a gente vai voltar atrás, né, pré-Revolução Francesa, pré-Revolução Inglesa? Então a gente precisa assumir, né, aqueles elementos que são positivos, que são os princípios, inclusive, da nossa Constituição, né, que é uma Constituição democrática, que estimula o pluralismo, né? Então, quando alguém chega e fala em público, por exemplo, o Brasil, a maioria cristã, é assim mesmo, né? A maioria é cristã, mas é própria do Estado democrático e de direito a preservação do direito das minorias, né? Claro. Então, não quer dizer que, né, pela maioria ser cristã, né, a pauta cristã ela vai ser imposta. E como eu falei agora há pouco, né, o próprio universo cristão ele é muito heterogêneo, né? Então, isso que eu estou chamando de pauta moralista, poderia até ser um pouco mais incisivo, chamar de fundamentalista, né? Ela não é geral, né? Não é que todos os cristãos pensam assim, né? Talvez desse... Nós estamos caminhando para o final do bloco. John? Professor, rapidinho então, não vou alongar na pergunta, o papel da família, eu vejo muita gente defendendo o seguinte, bom, essa educação sexual, esses costumes, né, deve ter como base a família. O senhor também entende dessa forma, de que a família tem um papel fundamental e primordial em relação a isso? Não, eu acho que não. A família ela é importantíssima pelo motivo óbvio, que é a primeira referência que a gente tem, né? As primeiras pessoas que cuidam da gente, obviamente, são os nossos pais, né? Só que, ao mesmo tempo, até para pegar o termo que eu usei, né, de conquistas civilizacionais, né, desse mundo moderno, uma delas é que progressivamente for reconhecendo os direitos da criança. Aí reconhecer o direito da criança e do adolescente não é dizer que você vai pegar a criança ou o adolescente e afastar da família, porque isso não é essa a proposta, né? Mas, na verdade, reconhecer que as crianças e os adolescentes são pessoas já dotadas de direitos. Por exemplo, direito à educação, né?
Então a família que fala assim, não, mas o lugar da família é mais importante do que a escola. Na escola tudo bem, é importante que ela vai aprender várias coisas que ela precisa aprender, escrever, matemática, etc. Mas a família é a guardiã é o sentido moral da coisa, né? Mas é como eu falei, infelizmente, né, os dados mostram, quando a gente pega casos de abuso infantil, grande parte desses casos se dão dentro das famílias. E existe, não é só no Brasil. Infelizmente o mundo humano é assim, né? O fenômeno de famílias desestruturadas vai sempre existir por diversos fatores, né? Principalmente desigualdade social, pobreza, né? Às vezes, principalmente nas periferias do Brasil, né? Famílias justamente chefiadas por mãe, que o pai às vezes saiu de casa cedo, ou faleceu, foi morto, né? Porque foi para o tráfico, ou morreu por outro motivo. Né? Então tem um jovem ali que vai investir sua energia na escola, outro que vai desencantar, vai dizer, a escola não vai me dar nada não, o que eu vou ganhar? Eu vou ficar estudando para quê? Para chegar depois eu sair da escola, não ter nada, não ter emprego, aí vai pro tráfico. Não estou querendo nem justificar, né? Obviamente, né? Porque o tráfico de drogas é um problema muito sério que tem que ser resolvido, inclusive por políticas de segurança mais inteligentes do que a gente tem. Mas a gente tem que entender qual que é o fenômeno, o porquê de famílias desestruturadas. É só uma questão de valor moral, né? Porque o valor está aí, a família é a base realmente da nossa vida. Né? Mas a escola ela é muito importante também, não é só no sentido da educação, é no sentido da própria socialização. Né? Porque a nossa família, a gente tende o quê? A nos enxergar como iguais. Né? A família, o núcleo ali. Mas na escola é importante até para a gente aprender a viver com a diferença, com os diferentes, né? Então por isso que eu discordo dessa questão, né, dessa pauta de colocar a família, né, que é importante mas colocar a família é mais importante que a escola. Eu acho que isso não é o caminho adequado. Professor, muito obrigado pela participação. Certamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada à tentativa de se apreender o livro da Marvel na Bienal do Rio de Janeiro, vai ser uma decisão balizadora em próximos episódios como este. Resenha faz um rápido intervalo e volta já já. No próximo bloco, nós vamos destacar os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. De volta com o programa Resenha. Agora nós vamos falar sobre os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. Ao meu lado, o advogado especialista na área, Joabson Júnior. Doutor Joabson, prazer recebê-lo, bom dia. Igualmente, tudo bem? 29 anos parece que foi ontem. Exatamente, 29 anos de uma grande conquista, né? Para o mundo e para o país também, né? Por que para o mundo? O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor ainda é uma referência até mesmo mundial? Sim, apesar de não ter sido criado pelo Brasil, né, essa novo ramo, né, do direito, hoje o Código do Consumidor, né, ele é referência mundialmente. Assim, historicamente, surgiu essa vontade de ajudar o consumidor, que é a parte mais fraca do processo, né, do sistema, brigar contra grandes empresas, surgiu lá em 62, com John Kennedy, quando ele envia a mensagem, né, para o Congresso dos Estados Unidos e diz que consumidores, né, por definição, somos todos nós. Ali todos caíram na real e digo, é verdade, todo mundo que compra algo é consumidor, não importa em qual patamar que você esteja. Então, de lá para cá, o mundo começou a discutir isso, né, no dia 15 de março, foi o dia que ele enviou essa mensagem ao Congresso, e tanto que também no Brasil o dia do nosso Pai do Consumidor também é dia 15 de março, devido a essa referência ao discurso, à mensagem de Kennedy ao Congresso. Então, de lá para cá, o Brasil começou a estudar, a viabilizar essa lei, que é uma lei, na verdade, né, a Lei 8.078, que tem um apelido de código, mas é uma lei, 8.078/90, né, que pegou esse nome de Código de Defesa do Consumidor. Então, de lá para cá, o Brasil se aperfeiçoou nesse estudo do consumidor e hoje é uma referência mundialmente. É uma referência a um tema muito popular, tanto que, né, sempre está presente esse tema na pauta do programa comandado pelo Robson, que é o repórter difusora, né, Robson? Eu então quero fazer uma pergunta. Existe uma lei, não é? Eu não sabia esse histórico lá do John, sim, não é? sim. Mas e o consumidor? Será que ele, usa-se muito o termo empoderou-se, será que ele empodera-se? Será que ele tem realmente a noção do poder que tem?
Será que utiliza? Eu queria saber se há alguma coisa, alguma estatística que mostra. Será que as pessoas, depois de quase 30 anos, entenderam e assumiram esse poder de fato que foi definido por essa lei? Certo. No começo, de uns 15 anos para cá, foi que o consumidor começou a perceber isso, que ele tinha esse poder nessa lei a favor dele. Porque a lei não veio para sobrepor o empresário ou aqueles fornecedores, não, veio para igualar o que estava desigual. Então a lei, quando pega alguém hipossuficiente, ele vai igualar ao poder das grandes empresas do mundo, do país e do mundo. Então a lei igualou isso e o consumidor, no primeiro momento, não entendeu. Por quê? Não é acostumado a ter esse poder, consumidor. Porque a gente ouvia aquele senso comum, quem paga sempre é o mais fraco, costa quer pro lado mais fraco. Então é uma lei que vai passar e eu não vou usar nunca, porque eu vou concorrer com uma multinacional. Mas não, a lei pegou, demorou a pegar e pegou. E agora o consumidor começou a estudar sobre isso e entende melhor hoje. Agora, antes do John, essa frase foi muito interessante. O lugar comum, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Como que eu, Estevão, vou me sentar à mesa, por exemplo, com o representante de uma multinacional, eu tenho o mesmo poder que ele numa mesa de negociação, é isso? Com certeza. Falando nessa seara de consumidor, são os mesmos direitos. O Código de Consumidor, ele não foi feito apenas para o consumidor. Ele também tem direitos e deveres do próprio consumidor para com a empresa. Não é só direitos não. Tem deveres também. Então, quando você senta numa audiência de conciliação, na justiça, no tribunal, você já vai amparado por aquela lei. Por isso que, por mais que nos juizados especiais você não seja obrigado a ir com um advogado, eu recomendo que se leve, porque lá você vai disputar com alguém de grande porte. Então você, como não conhece bem a lei, passa por baixo. Você tem a lei, mas não tem o suporte, a instrução para ir de frente à empresa. Mas que tem o poder, tem. John. Então, neste caso, eu li um artigo falando o seguinte, que quando o código foi criado entre consumidor, né, e a outra parte, empresas, né, e era necessária a intervenção tanto do poder público, do Estado. E hoje nós observamos que PROCON, esses outros órgãos, precisam muitas das vezes intervir para que os direitos sejam assegurados, quando o código está bem explícito as leis, né? Ou seja, muitas das obrigações não são cumpridas e é necessário, digamos assim, um desgaste de energia do poder público ficar intervindo nisso. Como fazer para resolver essa situação, para que o poder público não demande tanto em relação a essas relações de consumo? John, uma boa pergunta. Por quê? A gente pode perceber nas ações extrajudiciais também, que é uma briga de Davi contra Golias. O consumidor chega lá, às vezes, sozinho ou com um advogado, a empresa chega com 5, 6, já estudou muito tempo o caso, tá ali, é tipo uma briga de Davi com Golias. O que acontece? Acabou que a lei por si só, né, desde quando surgiu em 90, teve uma resistência dos empresários contra a lei. Isso foi notório, tanto que durou até no STF, até 2006. Os bancos, eles pediram para não se enquadrar como ação de consumo. Não, o banco, a lei serve para todo mundo, menos para os bancos. Recorreram ao TJ, ao STJ e ao STF. E chegando lá, dizendo, não, o banco também se enquadra como ação de consumo. Filha de banco, quando eu abro uma conta, quando eu tenho um movimento e dá algo de errado, o banco também responde por isso. De 2006 para cá, percebo, de 90 a 2006 tem essa briga. Então é uma resistência, ou seja, a lei por si só não seria capaz de amparar o cidadão, o consumidor. Então, de lá para cá foi criado o quê? O PROCON, né? Instituições tanto estaduais como também nacionais, lá federal, também tem o seu próprio instituição que... Ministério da Justiça, né? Também, que é vinculado ao Ministério da Justiça, que luta muito por isso. Então, por isso, John, que é necessária a intervenção, tanto de órgãos do estaduais como federais, para que possam ajudar esse conflito um pouco de consumidor com fornecedor e grandes empresas. Eu vou ao PROCON. Essa frase ainda causa um certo temor do empresário, do lojista, que em tese está me prejudicando? Sim. Como eu falei anteriormente, há alguns anos não causava, porque o PROCON não tinha uma atuação forte junto às empresas. Não multava, não ia lá apreendia equipamentos, não lacrava equipamentos. Então, no Brasil, essa força ficou muito grande, aqui no Maranhão também, começaram a militar, vamos dizer assim, em prol do consumidor mesmo. Não só
notificar, e sim mesmo ir em loco lá, multar, multas já proporcionais. Errou uma vez era tanto, errou duas já é o dobro, e acabou intimidando a empresa a não errar de novo. Então, essa militância dos PROCONs em todo o país intimidou. Então, quando você hoje vai até me pedir, olha, eu conheço a lei e vou ao PROCON, ou então eu vou ao PROCON com o meu advogado, tem um peso grande também, porque vai ter uma reação, vai ter uma punição, ainda que administrativa, né, com a empresa. Então, eles já intimidam um pouco, sim. Hoje é visível isso. Robson. Então quer dizer que, a princípio, parece que é uma distorção que você tem que criar o PROCON para que ele possa fazer valer a lei. Mas me parece que é o contrário, que o próprio conhecimento da lei é que me empodera para dizer, olha, Com não, certeza. existe a lei aqui, Com certeza. então eu vou ao PROCON. Em tese, então, a proposta, digamos que a gente evoluísse como o cidadão se empoderando, compreendendo e assumindo que tem aquele poder, aquela capa de proteção, haveria uma tendência, eu vou fazer uma pergunta meio estapafúrdia, então no futuro não precisaríamos, por exemplo, de um PROCON para ratificar ou para fortalecer o que já é uma lei, que parecia chover no molhado. Bem, mas PROCON, por que existe PROCON se já existe a lei? Não sei se estou me fazendo entender. Eu entendi. Robson, existe uma frase que diz assim, que o cidadão, quando é honesto, ele não precisa de uma lei para dizer isso para ele. Ele já vai reger mesmo por caráter moral, de como familiar e cidadão. Então, como é que eu vejo isso? A partir do momento que existe uma atividade em um país onde ela não é regulamentada, onde ela não está se fazendo cumprir, infelizmente tem que vir uma lei para obrigar essa empresa, por exemplo, a cumprir. Mas por que gerou isso? Porque existiram vários danos contra o consumidor, inúmeros danos, que foram obrigados a criar uma lei para poder coibir isso. Se esses danos não tivessem sido feitos, não existe essa lei. Então, mas aí não teve jeito, criou-se a lei, certo? Criou-se a lei para poder coibir um pouco isso. Eu creio que daqui a alguns mais 29 anos, a lei não precisa agir tanto, nem os órgãos agir tanto, para que os consumidores sejam respeitados. O empresário pode cumprir a lei mesmo sem ser punido por isso. O Código de Defesa do Consumidor nasceu no momento no qual internet não existia, né? No momento no qual a gente ia fisicamente às lojas, conversava com o lojista, hoje você compra pela internet. O atual texto está adequado a essa nova realidade cibernética de compras online? Ou nós estamos patinando ainda? Você, assim, tocou em um ponto que é bem interessante. Aqui no Maranhão, no Nordeste, tem uma empresa que, na época, você comprava no crediário e, se não pagasse, eles iam lá e na sua casa e buscar, né? Geladeira... Quanto tempo eu não trabalhava crediário? Crediário. Na época era crediário. Então... Veja o absurdo que seria hoje. Você pagar uma coisa, atrasar e não pagar ele lá de tomar. Então, será que a lei mesmo veio para isso? Né, serviu ou não? Com certeza serviu, né? Então, a lei hoje, você perguntou, está acompanhando ou não? A lei, ela nunca acompanha. A lei, ela nunca porque o mundo gira tão rápido que a lei não consegue acompanhar. Ela sempre é posterior. Acontece e volta, porque nunca acompanha. Teve agora um caso que passou agora em todos os jornais, o primeiro crime espacial. Ou seja, ainda não tem uma lei que diga, se eu estiver no espaço, aonde que eu vou responder a esse crime? E teve agora o primeiro crime espacial. O casal tinha se separado e a mulher foi para o espaço, na espacial, viajou, literalmente, foi para o espaço e lá ela acessou a conta do ex. Ou seja, invadiu... Era astronauta? É astronauta. Invadiu a conta do espaço do ex, né, sem autorização dele, já eram divorciados, isso foi crime. Então aí fica a dúvida. Afinal, no Brasil, se eu estiver aqui, eu respondo aqui. Se eu estiver em área nacional, Tribunal Internacional. Se estiver na África, na África. E no espaço, onde que eu vou responder por esse crime? É crime ou não é? Ou seja, não tem uma lei ainda. Ou seja, já espertou. Porque diz a lei o seguinte, você diz o quê? Céus, mares e terra, né? Ele não diz espaço, né? Espaço sideral, por exemplo. Então a lei nunca consegue acompanhar. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele tá assim um pouco, ele é mais ágil. Quando tem algo novo, ele já entra. Que é o caso da internet.
Hoje você já não consegue mais dizer que a internet é um mundo que ninguém percebe. Não é terra de ninguém. Terra de ninguém, não. Porque já tem a lei, já se antecipou com relação e disse, o produto comprado pela internet, ele tem que ser assim. Já tem um artigo específico. Já, específico. Produtos adquiridos pela internet. Exatamente. Teve um monte de gente que recebeu tijolo no lugar de livro. Teve uns casos cabrosos aí, né? Tem, aí essa pergunta a gente ouve muito, escuta muito, com relação a isso, eu comprei pela internet, eu paguei e não recebi. Eu paguei e foi uma fraude, veio um tijolo. E aí, posso processar a loja tal? Não é bem assim. Por quê? Se foi a loja tal que enviou errado, você pode. Mas se for uma fraude, eu me passei por aquela loja, um site falso, disse que era tal loja, aí já não é mais na sala do consumidor, e sim criminal. Então tem que investigar para ver. A empresa não pode pagar por isso, a não ser que ela tenha dado causa. Mas se for uma fraude, é criminal já. A gente pode de ocorrência para investigar quem foi que pegou o IP do computador, quem enviou, por quem enviou e vai investigar. Então é uma linha um pouco tênue aí com relação a isso. Ainda no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, eu sempre me recordo de leis que são criadas e não são cumpridas. Por exemplo, a questão dos bancos, né? Tem a lei das filas. Aí você vê todos os dias reclamações ao PROCON, né, remetendo ao Código de Defesa do Consumidor e não providência tomada. Há uma desobediência, uma insurgência em relação ao que determina o que rege, né, o Código. E outras também, né, leis, atribuições que não são cumpridas. Eu pergunto para o senhor, como se fazer para cumprir isso e como punir também esses órgãos? No Brasil tem essa máxima aí que eu não sei de onde que tiraram, que né, inventaram que tem lei que pega e lei que não pega. Exato. Então a gente não pode, o Congresso, né, falando de âmbito nacional, trabalhar anos para fazer uma lei, CCJ, comissões, para aprovar e para a lei não pegar. Então, assim, um desgaste de tempo e dinheiro muito grande para ele não pegar. Eu não sei quem foi que criou isso. Então, nesse sentido aí, a lei já existe, tanto federal, estadual e municipal, com relação das filas, por exemplo. E por que não cumpre? Porque a medida, muitas das vezes, é pequena, a multa é pequena, a fiscalização é pequena e o lobby é muito grande. Eu vou acrescentar, me permita. Talvez o legislador também não extrapole, não conheça a realidade, não tenha um bom senso de saber que uma lei dessa é inviável. Os bancos hoje, né, às vezes tem 2 caixas, eles não vão conseguir atender uma fila de 20 pessoas em meia hora. Colocam cadeiras, tem TVs hoje nas agências, mas é uma lei às vezes que é difícil de pegar porque ela não condiz com a realidade. Às vezes porque não fez um estudo, com relação a isso. Você só faz a lei e joga, entendeu? Não conversou às vezes com os bancos e tal, mas também é muito difícil, esse diálogo com os bancos é muito difícil. A gente sabe que bancos, grandes empresas têm um chamo de lobby no Brasil gigantesco. Você hoje... me liga para a rádio, uma entrevista ou mesmo algum cliente. Joabson, eu comprei um apartamento. Já está com quase 6 meses e nunca recebi. Eles têm razão ou não? Eu digo, não sei. Por que eu não sei? O tribunal, 1 ano, disse que tem que entregar no prazo, senão você tem que devolver o dinheiro de volta. No outro ano diz que é com 6 meses, pode atrasar. Outro diz que é 1 ano. Ou seja, a lei não dispõe o dia que entregou tal dia, tem que ser entregue. Senão, não tem. Então, ou seja, por que isso está agindo? Deve ter alguma conversa com os empresários. Segura um pouquinho aí, não deixa, porque é inadmissível isso. Você paga por uma coisa, tal dia, daqui a 4 anos. Cadê? Não, atrasou por causa da chuva. Ou seja, será que não tem esse planejamento? No Maranhão toda não chove. Por que não se programa com relação a isso? Daqui a 8 anos só cada chuva. Não. Você diz 4 e entrega em 6. Aí isso quem mora em aluguel fica pagando aluguel mais 2 anos, fora o financiamento. Decisões conflitantes no próprio judiciário embaçam ainda mais a realidade. Ainda mais. Não tem uma uniformização com relação a isso. E acaba que quem paga sempre, nesse caso, é o consumidor, que paga, mora de aluguel, mora com os pais, fica lá mais um ano e meio pagando aluguel e pagando financiamento do imóvel, acaba se atrapalhando, atrasar um ou outro, e o judiciário diz que, não, pode atrasar. Então, assim, é algo que ainda pesa um pouco. Como o João perguntou, por que não cumpre? Porque é difícil brigar com grandes bancos, é difícil, né, brigar com grandes bancos. Hoje no Brasil, das 5 maiores empresas, né, 6 maiores empresas, 3 são bancos. Ou seja, como é que uma pessoa que é
assalariado vai ter um poder de brigar contra o banco lá no STF, que eles recorrem para o STF. Eu vou em Brasília pegar esse processo. Particularmente, eu acho muito difícil, pelo menos eu não conheço alguém. Pode ser, a gente não pode também desestimular as pessoas a buscar os direitos, mas 33 minutos, 30 minutos, 33 minutos, eu dou com a senha, eu tô com ela na mão, né? Eu vou sair de lá e vou ao PROCON para tentar. Eu acho que é um pouco o corre-corre do dia a dia, acho que acaba desestimulando. Assim, mas tem relativo, que ir, né? É relativo. Por quê? Já tem decisões agora em São Paulo, salvo engano, que o juiz já julgou nesse caso. Ele julgou que o dano moral, devido ao tempo que eu perdi lá na agência. Teve alguns casos já que já começou a ganhar força, ou seja, tem gente que passa 4 horas no banco, por exemplo. Eu pude estar com quem é liberal, por exemplo, está ganhando dinheiro em algum lugar, na feira, ou advogando, alguma coisa. Eu estou no banco esperando 4 horas. Vocês 34 minutos. Isso aí é razoável, Por né? 1 hora já não tem gente que tem gente que às vezes pede parte de alguma coisa, então assim, o dano, então assim, é relativo. Se você está lá, só meia horinha ou 1 hora, é normal? Mas e para quem não poderia ficar sem esse tempo? Que perdeu e tinha que ir para o emprego, tal horário, então é muito relativo essa questão de tempo. Robson. A gente assiste até alguns bancos que tem aquela famosa fichinha que você está na fila, entrega para você. Eu vejo isso em raríssimos bancos. Eu vejo uma preocupação, um burburinho lá dentro. Quando você já atendeu, isso não é uma coisa muito simples, mas acontece. Mas eu ouvi também de um gerente de um banco aqui de governo, em que eram filas quilométricas no centro da cidade, não vou citar o banco. Mas eu cheguei lá e vi depois uma divisão de várias filas. O que era uma fila, viraram praticamente 3 filas. E eu perguntei então para o funcionário, ele falou, sabe o que é? É que o banco não aguentava mais pagar coisa aqui, que o pessoal estava entrando na justiça assim. Então, a gente pensa que ninguém entra, mas tem gente... Isso, não vou citar o banco, mas é incrível como mudou. Eram filas quilométricas. E aí eles mudaram, criaram o que era em uma, desmembraram, fizeram praticamente 4 atendimentos e isso reduziu bastante. Sim. Eu não voltei lá para perguntar, né, qual era o resultado, mas talvez seja um exemplo prático, uma consequência do exatamente. Foi consequência disso. Exatamente. Porque a gente pensa também que ninguém vai, Jobson, mas na verdade algumas pessoas fazem. Eu já vi gente chegando lá e clicando, fotografando a hora que recebe. Mas de um modo geral eu tenho a impressão que essas pessoas são exceção. A cultura da gente talvez seja é largar de mão, porque não dá em nada, não vai dar em nada. Isso. Então tem uma questão assim, será que mesmo que o banco não tem como cumprir? Porque às vezes lá tem 6 caixas, aí eles botam 2, os 4 estão onde? Fazem outra coisa que talvez poderia estar por lá. Outro exemplo, tem vamos dizer, o povo que diz na rua, brinca, né? Tem um banco de pobre e tem um banco de rico, agências de rico. Algumas agências aqui, você chega, alguns locais, alguns bancos têm aquelas agências especiais, você tem a parte. Premium. Aquelas premium, aí você, não nem 10 minutos, pega um café, tem um lanche, tem 10 para atender você, te ligam, dão retorno e tal, e lá não tem. Por que não tem não é igual a todo mundo, atendimento? Será que o dinheiro de um é melhor do que o outro? Então, assim, o que eu acho que tem como fazer, tem. O problema é que você teria um gasto a mais que eles não querem fazer com isso. Eu tenho amigos bancários que perguntam, Jobson, eu falei, que ideia é essa? O banco abre às 10 e só encerra às 4. Ou seja, eu perco a metade da manhã já, mais a fila já da tarde. É um dia perdido. Já, em banco é assim. Eu falei, por que não faz 2 turnos funcionários? De manhã 1 às 8 da manhã até 6 da tarde. Porque aí o custo é dobrar para os bancos. Aí não é viável. Para encerrar, né, esse tema, 1 minuto para o senhor. A gente tem muito mais então a comemorar do que a lamentar nesses 29 anos. Com certeza, com certeza. O Código do Consumidor, né, como a gente chama, que é a Lei 8.078/90, foi um marco para o Brasil, né? Ele igualou o consumidor às grandes empresas. Claro que a gente não pode dizer que está bom, tem que melhorar, mas já melhorou muita coisa nesses 29 anos. A gente pode dizer que hoje o consumidor está mais empoderado, conhece mais o direito. Hoje o Robson que está na rádio, ouve muito, perguntando, isso está errado, está certo, está errado. Então o povo começou a despertar. Não tem mais aquele, larga de mão, eu vou perder mesmo, não. Hoje ele ajuiza a ação, ele vai ao PROCON, ele reclama. Por quê? Porque tem uma lei hoje que ampara e resguarda o consumidor. Então, só temos a comemorar e vai melhorar muito mais ainda. Tomara. Obrigado pela participação. Um abraço, um prazer. Faz um rápido intervalo e volta já com o balanço da semana e as nossas apostas para os próximos dias.
De volta com o nosso resenha, e a gente faz agora um balanço dos assuntos que dominaram esta semana. Foram muitos, meus caros, e vamos, claro, às apostas da semana que vem. O que mais te chamou a atenção nessa semana, John? Começando pelo Plano Nacional, Estevão Robson, a demissão do secretário da Receita, Marcos Sintra, foi a grande polêmica da semana no governo. CPMF, né? Pronto, a volta da CPMF. Fantasma da CPMF que acabou contribuindo para a queda aí do Marcos Sintra, né? Já que era uma coisa tida como sigilo, um estudo sigiloso, né? Digamos assim, interna do governo Bolsonaro, e acabou que vazou, inclusive até as taxas de alíquotas. 0,40%. Exato, em cartão de débito, creche também. Então isso acabou contribuindo para a queda do Marcos Sintra e, digamos assim, quem sabe enterrar essa volta da CPMF. O próprio presidente foi às redes sociais, Estevão Robson, dizer que não haverá essa tributação, essa volta desse imposto. Gente, é um dos temas mais desgastantes para qualquer governante, a criação de tributos, criação de taxas e criação de imposto. Ainda mais um imposto com histórico como o da CPMF, cuja causa era nobre para a saúde, mas acabou tapando um monte de buraco por aí, né? Tributar, né, as transações financeiras, operações até de cartão, de saques, né? Isso aí poderia gerar, digamos assim, acarretar ainda mais o trabalhador brasileiro. Ou seja, inclusive, é um acúmulo de tributação. Então, é claro que ninguém é favorável a isso. O próprio presidente Bolsonaro, na campanha, e o próprio Onyx Lorenzoni foram às redes sociais rechaçar qualquer possibilidade de volta da CPMF. Ninguém quer ficar com o abacaxi desse agora não dá. Robson, o Sintra, um posto-chave da equipe econômica, uma desfalcada aí na política também. Eu estou tentando lembrar, inclusive, ele já havia feito uma outra declaração também há um tempo atrás. Das igrejas, lembra? As relações das entre igrejas, Bolsonaro e Sintra estavam já... A pergunta é, dá para acreditar em campanha política e aquilo que vem depois? Eu acho que campanha política, eu nunca me esqueço, não vou citar aqui o nome, mas eu me lembro que eu trabalhei com um grande diretor e um dia a gente estava indo atrás de informações assim precisas e ele parou para mim, bateu na mesa e falou: Robson, isso aqui é campanha política, não é jornalismo, entendeu? Isso aqui é uma coisa de bastidores. Eu vi isso há uns 20 anos atrás e fiquei olhando para ele e falei: isso aqui é campanha política. Então, uma coisa é você fazer a campanha que é necessário, dizer naquela hora que é uma coisa, não, isso aqui a gente não vai fazer, com a história não vamos aumentar impostos, mas agora já estão relevando e tudo indica que, independentemente de ter vazado, eu desconfio até que um vazamento, balão de ensaio para testar. É para testar. Eu sincero, para ser bem honesto, eu acredito que é isso. A reação foi a pior possível. Posso falar de uma coisa da semana? Há uns anos atrás, não sei há quantos anos, nós tivemos um grande acidente no Jaracati, que morreram 5 pessoas. E agora, tantos anos depois, nós temos mais um que morre, 4 no local e mais um que estava dentro do veículo. Logicamente que há uma responsabilidade, o pessoal da SMTT essa semana, inclusive, ao ouvinte, já viram pessoal com carros da prefeitura fazendo medições, fazendo fotografias, tudo indica que nós teremos uma reação. Aquele guarda-reio, que alguns ouvintes até disseram, não tem guarda-reio, tem, mas aquele guarda-reio não é suficiente. Quem vem do Jaracati no sentido Camboa percebe que se o cara passar reto, ele vai para cima das casas direto, a não ser que ele encontre uma árvore no caminho. Então, eu tenho certeza que a equipe, Canidé e sua equipe já deve estar repensando coisas ali. Uma forma de proteger melhor aquele povo. Acho até que poucos acidentes com esse tipo de vítimas, de consequências, acontecem. Né? E eu acho que o acidente, se é que há algo positivo numa tragédia, é mais uma vez alertar a sociedade para a mistura explosiva do álcool com a direção. Mais uma vez, o motorista que estava embriagado, segundo depoimentos, testes que foram feitos, tirou a vida de 5 pessoas. Então eu acho que é preciso que a gente repense mesmo. A gente só avança na adversidade, não deveria ser assim. Acho que a educação deveria ser mais importante, mas a gente, infelizmente, agora, eu tenho receio assim, porque nós temos uma coisa de fado, coisa de sangue português, que a gente se emociona, a gente coloca na mídia, a gente dá um destaque e daqui a pouquinho a gente esquece.
Eu tenho muito receio de que a gente, na semana que vem, não fala mais sobre isso. Estou preocupado também com invasão de casas no Rio Grande. Falo isso, pauta do Repórter Difusora, pessoas ligando desesperadas, pessoas em que estão assistindo televisão, o cara invade, pega a televisão e leva embora. Eles estão ali assistindo, as pessoas não sabem o que fazer. O carro está na garagem, mas as pessoas invadem casas invadidas. Falta de segurança nessa região. Nós sabemos que existe um esforço, temos acompanhado a quantidade de viaturas que foram compradas, acho que 90 viaturas, mas nesse momento, Jefferson Portela, secretário, governador, nós temos um pedido de socorro e isso chega pelo Repórter Difusora de ouvintes lá daquela região do Rio Grande. Eles estão desesperados. João, mais uma pauta que chamou a atenção. Chamou a atenção a politização de um ato que aconteceu na Feira do São Francisco esta semana. O que é que acontece? A Prefeitura vai reformar uma série de feiras na capital maranhense. E nessa semana houve uma confusão generalizada na Feira do São Francisco, porque há uma politização. Alguns vereadores presentes, alguns deputados, né? Os da oposição tentando dividir os feirantes, né? Para que possa criar, digamos assim, insuflar os feirantes contra a reforma, digamos assim, contra a proposta que está sendo levantada. Não que esses deputados de oposição sejam contra a construção da feira, mas eles ali, da proposta que está sendo lançada pela Prefeitura, estão discordando. E isso pode gerar um atraso nas obras das feiras, especialmente essa do São Francisco, e então, nessa semana, houve essa confusão muito grande. É importante, por exemplo, alguns feirantes não querem mudarem, né, daquele local para que seja feita a reforma, e isso vai gerar, Estevão, daqui para frente, uma série de debates. Isso no São Francisco, mas outras feiras também programadas, João Paulo, reforma da Feira da Coab, e é importante nesse momento bom senso, né? Até para que essas obras avancem, já que o período invernoso está se aproximando, é importante que se construa o mais rápido possível. Destaque da semana que vem. Eu quero ainda colocar um assunto que está me chamando a atenção. Acho muita coincidência que nós tenhamos duas lojas de uma mesma empresa, de um mesmo grupo, serem queimadas em pouco tempo. Que depois foi não é Ferro Velho, como é que chama? Sucatão. E hoje uma concessionária de veículos. Essa semana. Essa semana. Então, acho que tem alguma coisa que tem que ser averiguada. Não sou detetive, não sou de polícia, mas eu acho que está na hora da gente começar a prestar atenção, buscar essas câmeras de bairro para perceber o que está, se há alguma ligação, porque eu acho uma repetição muito grande num espaço curto de tempo. Eu queria deixar essa minha inquietação, esse registro aqui como cidadão. Acho muito estranho esses incêndios que estão acontecendo em São Luís. Vamos averiguar. Destaques da semana que vem. O que vai ficar na pauta nos próximos dias, na sua visão? Aposto ainda, Estevão Robson, na reforma da Previdência, né? No Senado ainda. Houve ali digamos assim, um pouquinho de atraso, porque o relator Tasso Gereissati quis fazer algumas mudanças, né? No texto que veio da Câmara. E alguns técnicos, né, avaliavam que se ele mudasse, poderia voltar para a Câmara. Então, ele foi, aí, convencido a deixar do jeito que estava, né? E, claro, para dar seguimento a essa reforma da Previdência. O grande trunfo nesse primeiro ano do governo Bolsonaro vai ser a aprovação da reforma da Previdência. Não é a reforma dos sonhos da equipe do ministro da Economia, do Paulo Guedes, porém, pode ser considerada a principal vitória, caso ela aconteça. Tudo indica que vai acontecer. Vai acontecer, tudo indica que sim, apesar, né, da oposição tentar obstruir, se movimentar no sentido de que ainda sejam feitas alterações. É claro que a oposição não está ainda conivente com que tudo está sendo colocado no texto, mas eles ainda vão ter que colocar algumas alterações, algumas propostas, principalmente naquela que se refere, né, ao PIS, PASEP, a que se refere a BPC, também a questão aí das pensões por morte. CPMF vai sair da pauta definitivamente, Rob? Não acredito. Vai voltar? Não acredito. Eu acho que fica ainda... Estava muito rápido, estava muito fácil, eu não acredito muito. Ainda existe, logicamente, fogo, digamos que chama de fogo de monturo, né? Que chamam, que é aquele que vai queimando por baixo, que está ali tentando, eles vão tentar empurrar um pouco, já conseguiram um pouquinho aí, e eu acredito que isso ainda vai demorar mais um pouco. Não, sinceramente não acredito que ela saia da pauta tão facilmente. No plano local?
Plano local, ainda aposto muito na volta, retomada dos debates do plano diretor de São Luís. Isso vinha para ser discutido inicialmente há 2 semanas, mas não se sabe por que a Câmara ainda não conseguiu colocar em pauta essa discussão do plano diretor. Pois bem, resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Sábado que vem a gente retorna com mais temas para serem discutidos nessa nossa sala de estar. Boa semana a todos, até sábado que vem. Tchau, tchau.